Fala galera do meu seguinte, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a libido boa e uma ereção um pouquinho mais fraca, sem tanta potência, principalmente quando os exames estão bons, como testosterona, estradiol, DHT, enfim. Então fica até o final desse vídeo e ainda não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que assim que eu postar o vídeo você já venha assistir. Então, bora pro vídeo. Bom galera, a gente sabe aí que existe uma tríade para a ereção ela acontecer, que é justamente ali o fator hormonal, o fator neural e assim como o fator vascular. Pensando no fator neural, a gente tem aí, tanto em relação à ereção pelo toque, também pelo pensamento, que inclusive nesse ponto, né, do pensamento, a gente tem aí a pornografia, que tem um desbalanço muito grande quando é ali com uma forma muito frequente, inclusive reduzindo a dopamina, tendo descontrole em relação a essa dopamina, e existe aí sim uma redução da ereção por conta desse estímulo frequente de dopamina. Consequentemente, você pode ter uma disfunção quanto à ereção, principalmente pelo estímulo não vir ali de uma forma tão frequente quanto a pornografia, tá bom? Então existe sim esse fator neural que pode estar interferindo também na sua produção ali ou equilíbrio dessa dopamina. Além disso, o fator neural também está intimamente relacionado com o fator estresse, ansiedade e ansiedade da performance também. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Você pode falar com o teu médico, principalmente o urologista, que pode te orientar um pouquinho mais sobre isso. Mas de forma geral existe sim essa preocupação pela performance, se você vai conseguir a ereção, se você vai conseguir ter uma boa performance durante ali a relação sexual, e isso acaba que criando uma certa ansiedade e aí interferindo especificamente no sistema simpático, que vai liberar aí principalmente a adrenalina, propriamente o cortisol, que são hormônios antagônicos aí da testosterona e principalmente vão te deixar um pouco mais retraído e consequentemente prejudicar essa ereção. Bom, falando um pouquinho aí da produção hormonal, né, do fator hormonal, a gente tem sim alguns hormônios principais para ter uma ereção mais natural e saudável, que seria a testosterona, né, a própria DHT, se ela tiver muito baixo, né, o DHT muito baixo, possivelmente também você ter algum problema em relação à ereção, assim como o estradiol, né? Muita gente acha que o estradiol é só um hormônio feminino, mas não, né? E nós homens, se ele também estiver um pouco mais baixo, consequentemente você pode ter sim algum problema de ereção e prejudicar ali a tua performance também durante a relação sexual. Então, como eu falei no início desse vídeo, por mais que esses exames estiverem bons, né? Que pode acontecer também, por mais que você tenha ali esses exames bons e a ereção, mesmo assim, ela vem de forma meia fraca, né, pode estar ali não sendo com tanta potência, a gente vai ter aqui assim alguns tipos de indicações, né, de forma naturais, para que você possa assim ter uma melhor performance e ter uma ereção um pouco mais potente. Bom, e falando aí no terceiro ponto, a gente tem um fator vascular. Se você sofre de algum mal vascular, alguma doença cardiovascular, né, um perfil lipídico também um pouco mais bagunçado, até mesmo alguma doença um pouco mais grave, possa ser também que isso interfira em relação à ereção, porque a condição vascular ela atribui muito a ereção boa, né? Então, se você tem ali uma dificuldade de mandar sangue para a região pélvica, realmente vai ser um problema um pouco maior em relação a essa questão da ereção. Então, investigue muito bem com o teu urologista também, com o teu médico, para que ele possa te orientar o melhor caminho para melhorar um pouco essa questão da ereção, pensando na questão vascular. Mas, consequentemente, aí tem uma melhora da função cardiovascular quanto à redução do peso, redução do percentual de gordura, já pode ser que já tenha uma boa melhora. Bom, outro ponto aí que também pode estar prejudicando um pouquinho a tua ereção é justamente o excesso de exercício ou overtraining, né? Que é justamente que pode prejudicar, inclusive, a produção de dióxido nítrico. E existem alguns manejos nutricionais que a gente pode aumentar essa produção de dióxido nítrico, consequentemente ali com o consumo de L-citrulina malato, né? A gente tem a L-citrulina, que é um principal precursor. A gente tem a arginina, porém hoje não é muito recomendado mais, porque a L-citrulina ela é mais eficiente quando se pensa em relação à produção de dióxido nítrico. Então, seria a primeira dica aí para vocês em relação à ereção, colocar um L-citrulina malato na dose ali pelo menos de 2 gramas, né, 5 gramas por dia. A gente tem evidência já com essa dose mais mediana, né? Então pode chegar até um pouco mais, essa dose até 8, 10 gramas por dia. Então pode ser sim uma dose um pouquinho menor e fazer teste como você vai se sentir em relação a essa ereção. Então L-citrulina malato seria uma melhor opção do que propriamente a arginina. Inclusive, a gente também tem alguns alimentos, como por exemplo, ricos em nitrato, né? Como por exemplo, a própria beterraba seria um dos alimentos que a gente pode estar colocando, inclusive o suco da beterraba poderia também dar uma ajuda em relação a essa produção de dióxido nítrico decorrente à ereção, tá? Então, suco de beterraba com uma melancia, por exemplo, aquela parte mais verde da melancia, né? Depois que a gente tira a polpa ali, próximo da casca,
também é uma fonte muito boa de L-citrulina se você não quiser suplementar ela via ali sachê ou em cápsulas mesmo, enfim. Então colocar a L-citrulina juntamente com o nitrato vindo da beterraba, ou até mesmo o nitrato ele mais suplementado, poderia ser sim uma combinação muito interessante de forma natural, que você pode melhorar a ereção e essa vascularização na região peniana. Uma outra substância seria a ioimbina, né? A ioimbina ela pode sim melhorar um pouco a ereção, porém ela tem um efeito colateral que é justamente o aumento da ansiedade. E pensando muito bem, ela pode ali aumentar a ereção, porém em contrapartida você vai aumentar a ansiedade. E para você que talvez tenha uma ansiedade pré-relação sexual, aumentar a ansiedade nesse momento talvez não seja a melhor opção. Então ela vai ficar ali elas por elas e não vai ter talvez um rendimento tão bacana em relação à tua ereção. Então possa ser que melhore? Pode, mas deve ser muito bem avaliado, principalmente pensando nos efeitos colaterais que ela pode trazer, tá bom? Então fala com o teu médico, a ioimbina não é para todo mundo, porque realmente até a dose pode ser maléfica para você, já que está pensando em alguma coisa mais específica como a ereção. Bom, outras 3 substâncias que a gente tem aí justamente seria o epimedium, né, que seria um fitoterápico que tem um fator primordial em relação à inibição de uma enzima que reduz o óxido nítrico, melhorando assim o fluxo vascular nessa região pélvica. Então realmente só fala com o teu nutricionista, com o teu médico para que organize a dose, certo? Além deles temos o resveratrol, que também tem uma maior produção de óxido nítrico, ele é responsável pela maior produção de óxido nítrico, consequentemente também melhorando esse conteúdo cardiovascular, certo? E além disso a gente tem o cacau em pó, né? O cacau 70% pode também te ajudar bastante no aumento da produção de óxido nítrico. Então, pensando em relação a até mesmo performance esportiva, tanto o resveratrol quanto o cacau em pó, a gente tem vários respaldos científicos que podem aí também ajudar em relação à ereção por conta da maior vasodilatação decorrente ao aumento da produção de óxido nítrico. Então, era esse conteúdo que tinha para hoje para vocês, galera. Não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar também as notificações para que assim que eu postar o vídeo você já vir assistir. Então, era esse conteúdo e fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.